E vamos falar da situação na tabela, Thiago Minhoca, porque acabou de acabar, né? Grêmio 2, Juventude 2. O Grêmio, no final do jogo, buscou o empate. E aí, dois times ali somaram um ponto, mas ninguém somou 3, né? Então, foi um bom resultado também ali pro Vitória, que está a 4 pontos do Criciúma, né? Time que abre a zona de rebaixamento, faltando 4 rodadas. É uma gordurinha já bastante interessante, né? Pelo menos aí uma rodada. O Juventude não passa, o Criciúma não passa, o Bragantino também não passa. Então já tem 3 times aí que até a 35ª rodada, quando for terminada, o Vitória tem essa vantagem. O Fluminense vai depender do jogo da sexta-feira, né, contra o Fortaleza. E teve a vitória do Atlético Paranaense sobre o Atlético Goianiense. Aliás, acho que até que o Atlético, né, que a gente pode até dar uma olhada aqui rapidamente, né, os adversários. Vamos pegar do Vitória até o Bragantino, né? Para a gente olhar primeiramente essa situação do que cada equipe tem até lá, né? Acho que daqui só o Fluminense está voltando a jogar, vai jogar ainda, né? Na rodada, todos os outros já jogaram. Então a gente vai analisar a partir do Vitória. Então vamos começar aqui pelo Vitória. Antes de entrar só foi um comentáriozinho rápido sobre a tabela, só dizer que a gente tá vendo a tabela aqui na tela, né? Para quem tá acompanhando a live ou no YouTube. Ali mostra o azulzinho só até o 12º. Importante destacar que hoje a classificação para a Sul-Americana já vai até o 14º. Isso. Então o Vitória, por exemplo, além dele ter aberto ali 4 pontos para a zona, ele conseguiu abrir 3 pontos para Sul-Americana, né? Essa vantagem pode diminuir dependendo do resultado do Fluminense, né? Pode se tornar 1 ponto, mas hoje ele tem 3 pontos ali até o Juventude, que é o primeiro time que não está indo para a Sula. E isso ainda pode aumentar se o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana. O Cruzeiro vai jogar, né, a final da Sul-Americana esse final de semana. Se o Cruzeiro vencer, ainda vai até o 15º. Então o Vitória está conseguindo pavimentar aí bem, não só a permanência, mas também uma ida sul-americana, né? Até porque a briga ela é quase que a mesma. Quando você está brigando para não cair, você automaticamente está brigando também para ir para a Sula. E aí só um comentário sobre aquele ponto que a gente tinha falado antes, de o Vitória almejar ali, chegar num G10, etc. Né? Hoje o Vitória está a 2 pontos ali do Vasco, né? O Vasco ainda não jogou na rodada, mas são 2 pontos ali do G10. A briga por Libertadores eu acho que está bem complicado, porque você tem um Corinthians ali subindo e tal, então não é tão simples. E a tabela do Vitória agora a gente vai ver que também não é tão simples. Mas eu queria só destacar que é o que o Minhoca falou, né? Eu acho que o Vitória, o torcedor, ele tem que almejar, o elenco tem que pensar, obviamente, sempre em voos maiores. E o Vitória, ele tem capacidade, já mostrou que tem capacidade para isso, mas não se esquecer que, assim, se o Vitória terminar em 16º, ou vamos dizer assim, 15º, que ele iria para a Sula, ou 14º, tá ótimo, tá? O Vitória conseguiu seu objetivo. Não é de forma alguma negativo se o Vitória terminar em 16º, 15º, 14º, assim. A briga pro Vitória, quando ele entrou no campeonato, era a permanência, e conseguir a permanência ainda é um resultado muito importante. O Vitória ainda não está garantido, ainda precisa daí de pelo menos mais uma vitória. Então, ter essa noção disso. A equipe está bem, a equipe dá todos os sinais que vai permanecer, a enorme tendência que vai permanecer. O Vitória cair hoje seria uma surpresa gigantesca para todo mundo, mas a permanência ainda era o objetivo principal do Vitória. Só para dar uma noção do quanto tá esse campeonato, né? O Vitória, como a gente estava falando daquela comparação Vitória-Bahia, né? O Vitória chegou ao 12º resultado positivo no campeonato, um a menos do que o Bahia, que tem 13. Então, o quanto mostra realmente o quanto o retorno. Deixa eu até dar uma olhada aqui como é que tá o retorno dos dois. Não, e se você for ver aquele gráficozinho, a curva completamente contrária, né? O Vitória subindo e o Bahia caindo, né? 20º aqui. Ó, o Vitória é o 6º, só atrás do São Paulo e dos 4 melhores hoje do Brasileirão, né? Aliás, o Flamengo ganhou, então o Flamengo tá ali no meio, mas Botafogo, Fortaleza, Palmeiras e Inter, juntamente com o São Paulo, à frente, são 8 vitórias. 8 vitórias. É desempenho mesmo de Libertadores no retorno, né? E o Bahia, por exemplo, 15 pontos apenas, daqui a pouco a gente vai falar. Realmente o Bahia derreteu no campeonato. Vamos aqui a tabela de cada um. Pontuação por equipe. Vamos aqui no Vitória. E aqui está o desempenho do Vitória. Restando 4 jogos, vai enfrentar fora de casa o Botafogo no sábado, não é isso? Depois enfrenta o Fortaleza no domingo,
aí passando uma semana, e aí fecha, o jogo vai ser no Barradão, né? Aí tem um jogo contra o Grêmio, um jogo que pode valer muito aí também, a depender do contexto, se conseguir já confirmar antes a permanência, mas pode ter jogo contra o Grêmio, e fecha lá contra o Flamengo no Maracanã. Esses são os 4 jogos, né? O atual desempenho do Vitória aí tem 12 pontos conquistados nos últimos 15. Dá para imaginar, né? Fazer 3 pontos aqui não é problema pro Vitória, assim, né? O jogo mais automático, assim, para você fazer essa conta é contra o Grêmio. É o Vamos Grêmio. dizer assim, é o jogo mais na tabela simples, você diz, vai vencer do Grêmio, talvez, sei lá, empata com Fortaleza, empata outro jogo, sei lá, uma conta aí de 5 E é o único pontos, confronto né? direto que resta, né? Isso, exatamente. Mas olha como o Vitória vem forte ali desde o Atlético Goianiense, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos com 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, né? Isso. Uma campanha muito boa, né? Muito pautada ali nos confrontos diretos. E como o Fábio falou, o próximo confronto direto que vai ter é contra o Grêmio daqui 2 rodadas, então muito importante. Aí, Minhoca, deixa eu fazer uma pergunta para você e Fábio. Com essa vitória hoje do Palmeiras e o Botafogo sem ter trégua, né? Porque se o Palmeiras tivesse vacilado hoje, o Botafogo poderia vencer o Atlético e abrir uma vantagem boa, né? Mas ele agora não vai ter esse cenário. Há a possibilidade do Botafogo poupar contra o Vitória, pensando em jogar com força máxima contra o Palmeiras e a final da Libertadores? A impressão que eu tenho é que não. Mas o elenco do Botafogo é muito qualificado, né? Tem esse detalhe. Assim. Eu tenho dúvidas se o Botafogo... Porque vai depender também, eu acho, desse resultado contra o Galo, né? Se eles tropeçarem, aí eu acho que... Não, aí se tropeçarem, eu acho que é zero chance de fazerem isso. Mas eu acho que mesmo assim, eu acho que eles vão tentar manter a distância de 4 pontos para o Palmeiras até o confronto, né, entre eles. Porque aí isso dá uma margem para o Botafogo, mesmo perdendo para o Palmeiras, continuar na liderança antes da final da Libertadores. Então eu acho que eles vão colocar força máxima. E o Arthur Jorge, ele não muda tanto, né? Até poupa alguns jogadores, mas ele não é um Renato Gaúcho da vida, né? Que descansa todo mundo, enfim. Eu acho que pode até mesclar alguns jogadores, né? Mas eu acho que vai ser um Botafogo bem próximo aí do que vem jogando. Inclusive, eu não sei se no jogo de hoje o Igor Jesus e o Luiz Henrique estão em campo. Porque se eles estiverem hoje, talvez eles possam até, enfim, eles jogaram ontem pela seleção, né? Não jogaram a partida inteira. Não. Quer dizer, Luiz Henrique tá, acabei de ver aqui. Tá Luiz Henrique, tá Bastos, tá Almada, quem tá no banco... Tá o time titular menos Igor Jesus, basicamente. Igor Jesus, E Savarino, né? Nem Jesus, nem Savarino estão jogando. É que devem voltar certamente contra o Vitória, né? Acho que não... Agora eu acho que o Savarino tá nem listado aqui, viu? Mas eu tô olhando aqui, não sei se... Não sei se ele tava pendurado e forçaram ali por causa da... Já por causa disso, sabe? Tipo, porque, por exemplo, o Criciúma hoje tinha 2, né? Trauco e o zagueiro Iker Angel, que eles fizeram isso, né? Estavam pendurados, já forçou ali porque já sabia que ia jogar, né? Enfim. Mas enfim, é jogo bônus, né? Jogo bônus pro Vitória. Sim, total. Pronto, então aqui dá para imaginar o Vitória fazendo 44. A gente está colocando aqui 44 como se fosse uma pontuação mais segura. Nesse caso, obrigaria todas as outras equipes, certo? Fazer 45. Porque se o Vitória confirmar uma vitória, ele já não pode mais ser ultrapassado tendo a mesma pontuação. Ou seja, todas as outras equipes precisam fazer a mais. O Vitória empatou muito pouco no campeonato. Se você pegar ali do Internacional até o Criciúma, o Vitória empatou 2 jogos. Contra o Cruzeiro e contra o Atlético Mineiro. Então, por isso que ele tem essa vantagem, né? O número de vitórias. Furacão, né, de Lúcio Gonzalez, conseguiu esses 2 resultados positivos em casa, ganhou esses 2 jogos. Acho também que tem boas chances de garantir. Tem 2 confrontos diretos. Pega o Bahia, que está numa sequência muito negativa, né? Mas vai ter em casa Fluminense e Bragantino. E fecha com o Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro for campeão da Libertadores, esse Galo aí pode ser Galo sub-20. Então, tem uma tabela muito boa o Atlético Paranaense. 4 jogos bem acessíveis, né? 4 times que estão mal, né? Isso. Estão mal no momento, né?
Eu acho que talvez aí o jogo do Fluminense é o jogo mais... Porque aí não sabe como o Fluminense vai estar, né? Depois do jogo do Fortaleza. Se vai estar mais acessível. Acho que o Fluminense, depois de Fortaleza, eu não estou lembrado. Acho que pega o Criciúma. O Fluminense vai ter até uma sequência. Daqui a pouco a gente vai mostrar do Fluminense. O Criciúma tem uma sequência de confrontos diretos. Isso. E eu acho que o Atlético Paranaense indica que vai também chegar nos 44 aí também, sem muita dificuldade no caso, né? Para superar o Vitória, fazer 45 ou mais, também acho possível eles fazerem aí 45 pontos. A minha sensação é que quando ganhou do Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense resolveu a vida dele. O próximo aqui... O pacto deu certo, né? Criciúma aí. Criciúma que hoje está na décima... Já está na zona de abaixamento, 17º, é isso? O empate do Juventude? É isso, né? É isso, exatamente. Acho que ele caiu para a zona. Foi. 17º, isso. Vem de 5 jogos sem ganhar, 2 empates, 3 derrotas seguidas, né? Perdeu esse confronto direto para o Vitória. Enfrenta o Fluminense no Rio de Janeiro. Um jogo dificílimo para o Criciúma. Joga em casa contra um Corinthians embaladíssimo, né? Corinthians aí visando pegar a vaga para, no mínimo, Copa do Brasil, mas olhando também para Libertadores. Enfrenta o Flamengo. Não sabemos que Flamengo é esse, o jogo vai ser lá, né? E termina com o Bragantino aí. Esse Criciúma, meu amigo, se complicou valendo, viu? Eu digo muito. Essa derrota de hoje pro Criciúma foi um balde de água fria gigantesco. Esse era o jogo que o torcedor do Criciúma contava como reabilitação. Então isso mostra a grande importância que teve o resultado pro Vitória, né? Porque não apenas ele chegou em 41, mas ele complicou muito a vida do Criciúma. O Criciúma aí, não é fácil a gente fazer ele chegar nos 41 que o Vitória tem hoje. Não é fácil a gente encontrar aqui os 4 pontos, tá entendendo? O Criciúma, ainda mais nesse momento que a equipe tá, por mais que nem esteja jogando tão mal. Né? O Criciúma, por exemplo, há pouco tempo empatou com o Botafogo, né? Contra o próprio Cruzeiro ali, ele reagiu um pouco no segundo tempo, enfim. Mas é aquela, né? O vive uma fase muito ruim, vai ter uma tabela difícil, porque pega o Fluminense fora e depois esse Corinthians aí, que talvez seja a melhor equipe do campeonato no momento. Super embalado, então difícil o cenário pro Criciúma. Os confrontos diretos são ali, fora, né? E esse último jogo aí contra o Red Bull Bragantino pode ser o duelo dos desesperados, né? Ou já pode ser o duelo dos rebaixados, mas eu acho difícil. Pode ser. Mas, em todo caso, eu coloco aí na benevolência aí 4 pontos. 4, esse Criciúma é uma ótima notícia pro Vitória. Isso. Você vê essa tabela e o momento que o Criciúma tá e faz o torcedor do Vitória pensar que talvez até precise menos que 44. Obviamente que não é pro Vitória contar com isso, tá? Mas talvez até uns 43, por exemplo, pode acabar sendo suficiente. Sim. Vamos ver agora o Juventude. Tem Grêmio empatou. Antes aqui. Tem Grêmio? Primeiro Grêmio primeiro. O Grêmio empatou 2-2 com o jogo, né? O Grêmio tá exatamente atrás, né? O 13º colocado. Tá com 40 pontos no momento. Empatou, precisa fazer, para superar o Vitória, se a gente colocar nos 44, precisa fazer 5 pontos. Joga fora contra o Cruzeiro. Esse jogo vai ser pós-decisão da Sul-Americana. Vai ser na quinta-feira, se não me engano, na quarta-feira da próxima semana. Depois recebe o São Paulo. Vai ter o duelo contra o Vitória, né? E aí tem o jogo contra o Corinthians na última rodada. É uma tabela que... É porque é questão, né? No ganho do Juventude, né? No ganho do Juventude. Joga muito mal fora de casa, esse Grêmio. Joga muito mal fora de casa. E tem duelos difíceis em casa. Não é fácil. São Paulo e Corinthians em casa não são jogos fáceis, né? O jogo mais fácil que ele tinha era agora, contra o Juventude. Era a chance para ele. Então não é uma tabela também... Mas eu acho que ele faz uns 4 pontos. Tá? E aí, no caso, não passaria o Vitória, mas eu ainda acho que 44 aí para ele é bem impossível. O Grêmio vem muito mal, né? O Grêmio de 6 jogos tem uma vitória contra o Atlético Goianiense, né? Isso. Sim. E onde ele saiu perdendo, é bom lembrar. Eu lembro que esse jogo ele saiu perdendo. Enfim. Teve empate contra o Fluminense, que ele empatou no fim também, né? Foi no finalzinho. Ia perdendo, enfim. Contra o Juventude, ia perdendo, empatou no fim. Então, rapaz, esse Grêmio aí tem que abrir o olho, viu? Porque se ele depender do Corinthians na última rodada... Lembrando que o Grêmio rebaixou o Corinthians um ano, não teve? Acho que a primeira rebaixada. Foi. O primeiro rebaixamento do Corinthians foi o Grêmio rebaixando. Pode ser a vingança. Esse Corinthians jogando por Libertadores, podendo rebaixar o Grêmio.
Acho que um jogo-chave aí pra esse Grêmio é o Cruzeiro agora, né? Se ele pega um Cruzeiro ali É, que ganhou, Se ele aí ele vence, vence, ele. porque se ele ganha um jogo aí, ele basicamente resolveu a vida, né? Chega a mas 43, faltando 3 jogos. eu acho que esse jogo pro Cruzeiro aí do Grêmio tem duas, digamos, nuances aí, né? O Cruzeiro campeão, esse jogo vai ser aquele jogo de festa, entendeu? Não sei se vai ser um Cruzeiro embriagado dentro de campo, assim, então embriagado entre aspas aqui, né? Pode ser que alguns jogadores. Sim. Mas não sei o quanto o Cruzeiro vai, sabe assim, querendo mostrar para o torcedor. Aconteceu com o Santos, né, lá na Série B, né? Já era campeão, Não entrou sei dentro de não, campo. viu? E esse E eu também. Cruzeiro tá muito mal também. Esse Cruzeiro, mesmo É, jogando sério, é fraco, sabe? não, mas aí eu fico imaginando, o Cruzeiro, por exemplo, perdendo, sabendo que precisa pegar a vaga na Libertadores e ver o Brasileirão, aí já se torna um jogo mais difícil para o Grêmio, esse aí. Mais complicado. É. Enfim, Pro mas mesmo Vitória, é assim. melhor o Grêmio chegar pra enfrentar o Vitória mais resolvido no campeonato, sei lá, somar 4 pontos aí em Cruzeiro e São Paulo e chegar tranquilo. Ou talvez melhor pegar o Cruzeiro, o Grêmio em crise, tipo, Eu sem acho que vencer os vai dois depender próximos. muito, Arthur. Esse contexto pode ter uma vaga a mais de Sul-Americano ou não, né? Se for até o Sim. 14º colocado, por exemplo, aí pode ser que esse duelo Vitória e Grêmio aí possa estar valendo uma Sula, a depender do contexto É, eu aí. acho muito difícil que seja um Grêmio sem brigar por nada, né? É, é. Porque, queira ou não, os clubes vão tentar, mesmo essas equipes assim que já foram, né, campeão de Libertadores e tudo mais, eles querem pelo menos ter um calendário internacional, né, para disputar no próximo ano. E o Grêmio, que foi vice-campeão ano passado, por exemplo, enfim, eu acho que eles vão querer pelo menos a Sul-Americana. Vamos aqui para o Juventude, né? Juventude que ganhou do Bahia de virada, ganhava do Grêmio de virada e tomou um empate agora. Tem uma tabela boa, né? Logo, essa próxima rodada para eles é a tabela, é o jogo chave para fazer mais 3 pontos e ir para 41. Se não fizer, eu acho que complica aí para eles. Porque eles vão ter, fora o Atlético Mineiro, esse jogo do Atlético Mineiro deve ser o jogo onde o Atlético vai poupar, porque já pensando no jogo da Libertadores, esse jogo vai ser na terça-feira, na próxima terça-feira. Então, joga com o Cuiabá no sábado, o Atlético Mineiro na terça. E aí, quando for voltar lá da final da Libertadores, no caso do Atlético, mas pro Juventude não importa, joga contra o São Paulo lá no Morumbi, que é difícil esse jogo, e fecha em casa contra o Cruzeiro, e vai depender se é um Cruzeiro ainda interessado ou não, porque o Cruzeiro pode não ser campeão da Sul-Americana. Então ele tem que aproveitar agora, né? O Juventude não tem muita margem para. Tem que ser Cuiabá e Atlético Mineiro tentar fazer aí, quem sabe, uns 4 pontos para chegar Eu acho a nos. tabela do Juventude boa, viu? Eu acho a tabela. Boa. Tirando esse jogo contra o São Paulo, os outros 3 jogos são jogos acessíveis. É porque o Cruzeiro é interrogação, só para deixar claro. A gente não sabe como é que É, vai ser. mas é um jogo acessível. Cruzeiro O dentro de Cruzeiro, casa. Esse mesmo Cruzeiro precisando do resultado, é, não quer dizer que ele Tem seja isso, tem isso. impossível ganhar. O é contexto um de Cruzeiro muito torcida e mal. tudo mais. E vendo aqui, eu lembrei por que até antes do programa eu estava falando com o Minhoca se era melhor o empate ou o Grêmio vencer. E agora eu lembrei porque para mim era melhor o Grêmio vencer, porque acho que esse Juventude é um fator de risco ali para o Vitória para aumentar a pontuação, sabe? Era uma equipe que estava muito fadada a ser um rebaixado, até a vitória contra o Bahia. Foi uma vitória ali muito ruim, deu esperança para o Juventude. E aí ele já vem agora para esse jogo contra o Grêmio, quase vence. Tava 2-1, teve um pênalti, podia ter feito 3-1, aí leva um gol no final, sabe? E ele pega agora um Cuiabá. É bem verdade que o Cuiabá tá vendendo muito caro os seus pontos, tá? O Cuiabá hoje quase que segura o Flamengo, levou um gol no final. Mas assim, ele tem uma tabela acessível. Não é absurdo a gente dizer que o Juventude vai fazer mais 6 pontos, por exemplo, olhando essa Se ele tabela. ganhar, ele vai a 44 e meio que É, praticamente se livra, né? exatamente. E ele pode subir um pouco, né? Se o Vitória tava pensando ali, por exemplo, talvez 43, enfim, aquela conta que eu disse, o Juventude é um risco para isso. E aí vem o próximo clube, que eu acho que é o mais decisivo, que é o Red Bull Bragantino, Não, né? só um detalhe, né? Eu acho que o Juventude aqui tem chance de fazer 42, sendo. Falando assim, naturalmente, vai a palavra. Se ele se complicar com o Cuiabá, aí eu acho que ele entra forte nessa disputa aí para com o Eu acho Criciúma e que com o seria Bragantino. nenhum absurdo ele vencer Cuiabá e Cruzeiro, não, viu, Minhoca? E Não, se eu ele não ganha sei. do Eu Cruzeiro, só estou ganhar do dizendo que Atlético, sei se lá, ele porque esse Atlético tropeçar aí para o poupando Cuiabá, todo mundo. se ele tropeçar para o Cuiabá, eu acho que ele entra no mesmo embalo para o Criciúma e esse próximo aqui, Bragantino.
sim. que tá muito mal, né? Que é o time do empate, né? Adora empatar, e são 6 dos últimos 8, né? Ou 7 dos últimos 9, dos últimos 10. É muito empate. E tem um jogo aqui, o próximo, muito difícil, que é o Inter em Esse Porto Inter, Alegre. isso. Muito, muito difícil. Depois tem um Cruzeiro, que, como a gente já tratou para todo mundo, é um jogo acessível. Não quer dizer que vai vencer, mas é um jogo acessível. Um Atlético fora, que é um Atlético que está em recuperação. E aí pode ter esse duelo dos desesperados com o Criciúma. Então, assim, olhando a tabela de Criciúma e de Bragantino, pode ser que esse jogo no final seja uma decisão Cara, ali, sabe? Só que assim, para ser uma decisão para eles, tem que Pelo o menos um Juventude dos ter ido dois vai mal, né? cair, né? É Me bem dá essa provável sensação. que os dois se salvem. hoje eu não consegui ver direito esse jogo contra o São Paulo, assim, mas eu vi alguns momentos, assim, melhores momentos, e o Bragantino jogou melhor que o São Paulo. Esse desempenho atual do Bragantino é péssimo, mas eu acho que agora bateu o desespero, né, para eles. Então, eu tenho dúvidas aí se eles conseguirem 2 vitórias, o que eu acho hoje bem provável acontecer 2 vitórias para eles. Mas se for imaginar 2 vitórias, são os 2 jogos em casa, né? Cruzeiro e Criciúma. Então eles Em iriam para resumo, 43. um resumo aqui pro torcedor do Vitória é: próxima rodada, torcer para Fluminense ganhar do Criciúma, o Cuiabá segurar o Juventude e o Inter dar a lógica aqui vencer, porque o cenário bom aqui pro Vitória seria se esses 3 clubes deixassem a briga ali entre eles por 2 vagas, sabe? Sim, Concentrar ali Red Bull, Bragantino, Juventude e Criciúma para brigar entre si e o restante ter um pouco mais de paz. exatamente. Acabamos? Ou tem mais Vamos ver o alguém? Que não. Flusão? É isso, né? Acabamos. Não, o Fluminense. Vamos ver o Fluminense. Ah, tem Ah, o é verdade. Fluminense, né? Esquecemos o Fluminense. E Gabriel ainda vai jogar Amaral na rodada, né? enfrenta o Fortaleza na sexta-feira. O Fluminense tem 3 jogos em casa. Eu até vi que a mobilização lá da torcida do Fluminense nem estava tão forte assim. Aí fizeram uma promoção da promoção. Foi até maluco isso. E eu acho que eu até tinha citado isso, mas era muito na ótica do Fortaleza. Eu até tinha dito: esse jogo, para mim, é um jogo onde o Fluminense vai jogar tudo que pode e vai ter a volta de muitos jogadores, né? Porque contra o Inter não tinha Fábio, não tinha Ares, não tinha Ganso, não tinha Cauã Elias. E esses 2 jogos em casa, eu acho que o Fluminense vai tentar trabalhar e fazer os 6 pontos. Eu acho que é mais provável fazer 4, né? De 3 a 4 pontos. Mas se fizer os 6, para mim, já não cai mais o Fluminense. Então, esses Se 2 ele jogos ganhar aí. do Fortaleza, para mim, ele resolveu a vida dele. Também acho. Porque aí fica Criciúma e Cuiabá dentro de casa. Grande chance. Exatamente. Grande chance. Entre Fluminense e Grêmio, quem vocês veem mais ameaçado? Grêmio. O Grêmio. Pela tabela. Até o confronto entre eles, o Fluminense jogou melhor, mas porque o Fluminense vacilou, né? Tomou gol no final. O Grêmio tá numa draga maior também, né? Hoje, eu acho que o impacto desse empatezinho pro Grêmio hoje é grande. É tipo o Fluminense, por exemplo, pegar o Criciúma depois desse jogo Fortaleza e empatar, sabe? É um impacto significativo ali pra campanha, né? Muito embora, né, pro gremista, esse empate, na verdade, foi salvador. Não, foi Salvador pelo contexto do jogo, mas antes do jogo, se você chega pra alguém e diz vai empatar, era um desastre. Antes do jogo, sem dúvida. Agora, podendo ter tomado um 3-1 e se tornar um 2-2, aliviou. Não é que garantiu, não, mas aliviou mais essa pressão. O Fluminense, esses 2 jogos aí, contra Fortaleza e Criciúma, se ele se complicar, se ele não vencer os 2, acho que ele tem uma sequência chata, né? Não, bem que tem o Cuiabá, um Cuiabá, né? aqui, né? Tem um Cuiabá aqui que mas pode... aí ele iria... eu acho que ele não vai perder os 2, né? Ele vai, sei lá, ele pode até... Porque se ele... Vamos usar que ele tem 2 empates aqui, Fortaleza e Criciúma, ele vai a 39. Só que a grande questão é porque se ele empata 2, ele já fica 5 jogos sem ganhar, né? Aí você tem que olhar o contexto, tipo assim, aumenta mais a pressão, né? Se ele pega uma sequência de 2 jogos em casa e não vence nenhum, isso aí fica ruim para qualquer um que tá nessa análise que a gente fez aqui. Mas eu acho que o Fluminense vai ganhar pelo menos um deles. Pelo menos um deles. Mais provável é o Criciúma, obviamente, né? Sim. Muito bem, mas então não é fácil isso. também não, tá? Esse Criciúma, por mais que não esteja o Criciúma empatou com o conseguindo Botafogo no Rio, tá... né? Exatamente. Ele é uma equipe que briga. É um time que briga. É um time competitivo. Então isso. Okay. Me parece que Criciúma e Bragantino estão na zona hoje, né? E são realmente os favoritos, né?
Tendência que sim. Muito pela recuperação do Juventude nos últimos 2 jogos e ter uma tabela melhor, o Juventude. O Juventude tem uma tabela, eu acho que de todas que a gente viu aqui, a melhor é a do Juventude. É, a Juventude. Mas é isso. É isso.